Bom dia, eu sou Gisele, hoje é dia de live Mães que Oram e eu gostaria de meditar com vocês numa palavra que Deus trouxe ao meu coração e creio que vai trazer ao seu também. Essa palavra tem tudo a ver com um dos dias mais especiais do ano, que é o Dia das Mães. Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o que nós fazemos, tem tudo a ver com o nosso trabalho principal aqui nessa terra. Então, por isso, hoje eu quero falar ao coração de vocês, assim como eu, que são mães que oram, mães que sustentam os seus filhos de uma maneira diferenciada, de uma maneira que somente o nosso Deus poderia fazer. Amém? Então, eu gostaria de meditar com você no livro de Salmos, e nós vamos meditar no Salmo 127, verso 3. Abre a sua Bíblia no Salmo 127, verso 3, que aí depois que nós abrimos a Bíblia no Salmo, nós vamos orar para consagrar esse tempo ao Senhor. Salmo 127, verso 3. Vamos orar juntas para consagrar esse tempo ao Senhor, agradecer por estarmos aqui mais uma vez. Se você puder, fecha seus olhos aí no seu lugar e vamos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, exaltado Tu és. Nós te engrandecemos, Pai, nessa manhã. Te glorificamos, porque sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus do nosso sustento. Obrigado, meu Deus, por mais essa reunião, por mais este sábado em que nos reunimos em Teu santo nome. Eu peço ao Senhor que venha falar nos nossos corações de uma maneira poderosa, de uma maneira a nos trazer a Tua vontade para nós como mães nessa terra. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de falar em Teu santo nome. E peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida para falar ao coração das minhas irmãs, irmãos e todos aqueles que ainda vão assistir essa live. Muito obrigado, meu Deus, obrigada mesmo, obrigada por todo o sustento, obrigado pelos livramentos que nós nem sabemos quais foram. Obrigado porque estamos com saúde. Eu peço ao Senhor de uma maneira especial que o Senhor abençoe todos aqueles, Pai, que precisam de saúde. Que o Senhor visite neste momento os hospitais das pessoas que estão sofrendo com algum tipo de mal. Não somente por conta de Covid, mas que o Senhor, por favor, abençoe todos aqueles que precisam do seu favor em relação à sua saúde. Abençoe de maneira especial as mães. Nós sabemos, Deus, e nós falamos que mãe não tem tempo para ficar doente. Por isso que o Senhor, eu peço ao Senhor que nesse tempo o Senhor abençoe de maneira especial as mães, com uma saúde redobrada, com uma força redobrada, para que nós possamos, Pai, passar por esse tempo sempre, sempre sustentadas pelo Senhor. Nós te amamos, nós te glorificamos e te damos graças. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres, homens, pessoal que está me assistindo. Obrigada por você estar aqui conosco mais esse sábado. Nós vamos meditar lá em Salmo, 127, verso 3, aonde diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Amém? Você tem dúvida de que seu filho foi um presente de Deus para a sua vida, a sua filha, os seus filhos? Eu não tenho. Deus foi tão generoso, tão bondoso conosco, que Ele nos fez mães. Essa palavra, ela nos faz pensar que nós somos privilegiadas. Por quê? Porque nós ganhamos esse presente da parte do Senhor. Se tornar mãe. Uma mãe, eu costumo falar para mim mesma que é uma oportunidade que eu tenho e que eu tive, né, à medida que o Senhor me tornou mãe, de ser melhor do que eu poderia ser. Realmente a tarefa, o ministério de mãe é algo que nos desenvolve,
que nos faz nos tornarmos melhores. Alguém tem dúvida disso? Para mim, pelo menos, na minha experiência, isso aconteceu e tem acontecido a cada dia. Então, lá em Salmos, quando Deus fala que eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, é como se ganhássemos um presente da parte de Deus. E esse presente, nós nos alegramos muito com ele. Amém? Realmente é um presente maravilhoso. No verso 4 desse mesmo Salmo, o 127, a Bíblia fala nos filhos, vamos ler juntas? Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Flechas na mão do guerreiro. Aqui o Senhor faz uma comparação em relação aos nossos filhos e a nós sendo um guerreiro cheio de flechas. E aí eu estava meditando a respeito dessa palavra e pensei assim, quantas flechas, a Bíblia fala em aljava, né? Que é o local onde se colocam as flechas do guerreiro. Quantas flechas, você sabe quantas flechas cabe em uma aljava? Porque a Bíblia diz que como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude, e no verso 5 ela diz assim, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Você sabe quantas flechas cabe dentro de uma aljava? Eu tive a curiosidade de dar uma pesquisadinha, e dentro de uma aljava pequena, segundo a informação que eu tive, cabem 12 flechas. E de uma aljava grande, cabem 25 flechas. Aí eu tenho uma pergunta para você, mãe. Quantas flechas faltam para você completar a sua aljava? A minha faltam 10, se tratando da pequena. Ou seja, a Bíblia fala que é bom que tenhamos a nossa aljava cheia e somos felizes à medida que a nossa aljava está cheia. Então faz a sua conta aí e vê quantas flechas faltam ainda para você completar a sua aljava, ok? Eu estava meditando nessa palavra e comecei a rir sobre isso, porque eu pensei assim, meu Deus, se para completar a pequena tá faltando 10, para grande então, que Deus tenha misericórdia, né? Porque com duas flechas, eu vou falar para você, viu? Ó, imagina com tantas flechas assim. Mas eu creio que à medida que Deus vai dando, Ele também vai nos capacitando para que nós possamos fazer o melhor, né? E cuidar da melhor maneira e nos forjar da melhor maneira em relação a essas pequenas flechas aí que nós temos em casa. Ou essas grandes flechas, né? Tem mãe aí nos assistindo que já tem umas flechonas em casa. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de falar com você a respeito de você pensar que Deus te escolheu. Eu gostaria de falar com você a respeito de você pensar que você é uma privilegiada. Você se sente assim? Privilegiada? Porque você é mãe. Deus permitiu que você fosse mãe. E isso é tão maravilhoso que seria bom que isso te gerasse esse sentimento de privilégio. Por isso que essa ministração hoje tem a ver com o privilégio de ser. O privilégio de ser mãe. É importante que você alimente a sua cabeça, que você alimente a sua mente, o seu coração, em pensar em relação a esse privilégio. Porque pensar em relação à demanda de uma mãe é muito mais fácil, né? E as pessoas trocam mais isso. Nossa, eu tô cansada. Você não sabe como foi o dia lá em casa hoje. Essa semana foi puxado. Mas e sobre o privilégio de ser mãe? Nós podemos fazer esse exercício. Afinal, nós somos mães privilegiadas. E nós temos que pensar que nós somos privilegiadas porque nós fomos presenteadas pelo Senhor. E na Bíblia nós temos vários exemplos acerca desse privilégio.
Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, fala sobre fertilidade e multiplicação, sobre o dom de encher a terra. Esse dom é nosso. Nós, mulheres, mães, somente nós podemos encher a terra. O Senhor nos concedeu esse dom, e esse dom é um privilégio. Ele é maravilhoso. Nós somos capazes, através do nosso ventre, de encher a terra, se deixar ser usada por Deus, permitir que o Senhor nos presenteie e nos use para encher a terra, como diz lá em Gênesis. E isso é uma bênção. Na Bíblia, os exemplos são inúmeros, mas nós também temos exemplos de mulheres que não conseguiram se tornar mãe. Mais um motivo para você se sentir uma privilegiada. Você deve conhecer alguma mulher que, porventura, não conseguiu se tornar mãe, por um motivo ou por outro. Infelizmente, ela não teve esse privilégio. E aí eu quero pensar com você, as mulheres como Sara, como Ana, mãe de Samuel, que não conseguiam se tornar mãe, e elas lançaram mão de uma arma poderosa, porque era desejo do coração delas. E vale lembrar que naquela época isso tinha um peso de vergonha. Vergonha perante a mulher. Porque uma mulher que não gerava filhos naquela época, ela tinha um peso de vergonha. Ana é um exemplo disso. Ela era humilhada em função disso, e ela se sentia humilhada em função disso. Por quê? Porque gerar filhos era sinal de uma prosperidade, era sinal de uma bênção da parte do Senhor, assim como é hoje, assim como foi com a gente. Ana e Sara são exemplos de mulheres que, apesar delas não terem a condição naquela época de gerar filhos, elas não desistiram. Aí tem tudo a ver com mulher também. Não desistir daquilo que você tanto quer. Não desistir. Porque quando você não desiste, o caminho você vai colocar isso para o Senhor, assim como fez Sara e fez Ana. E aí o Senhor vai fazer de acordo com a vontade dele. Se aquilo realmente for uma bênção para a tua vida, Deus pode mudar até esse decreto de ser estéril, por exemplo. Você crê nisso? Sara e Ana creram. E aí o que aconteceu? Você sabe a história. Sara e Ana receberam o milagre de gerar filhos. Que bênção! Que bênção é viver debaixo de milagres. Nós, como mães, vivemos debaixo de milagres. Nós precisamos todos os dias de milagres da parte do Senhor para poder cumprir o nosso ministério. A vida com Deus é uma vida que demanda um exercício de consultar o Senhor, que demanda o exercício de estar em conexão com o Pai, para que você seja abençoada e direcionada por Ele. Você, assim como Ana, não precisa desistir daquilo que aparentemente não é possível. Você entende? Você pode colocar isso para o Senhor. Então eu queria usar o exemplo dessas duas mães maravilhosas que geraram filhos, que fizeram toda a diferença nessa terra. Eu tenho um carinho especial por Ana. Afinal, ela gerou Samuel, e Samuel foi o nome que eu escolhi para dar para o meu filho, dado por Deus. É uma bênção você saber que foi do seu clamor, que foi da sua comunhão com Cristo, que nasceu um fruto, seja um filho, seja um pedido ao Senhor diferente de um filho, não importa. O que importa é a sua conexão com o Pai, a sua comunhão com Deus, ok? Contudo, nos dias de hoje a gente sabe que essa realidade de Sara e Ana também existe. Existem muitas mulheres que ainda sofrem com essa questão da esterilidade.
Então eu queria dar uma palavra para você. Se você é uma mulher que está me assistindo e porventura você não teve filhos ou você não tem filhos, eu quero dizer a você que Deus pode operar um milagre na sua vida. Eu não sei de que forma, eu não sei como que ele faria, eu só sei que ele pode, porque ele nos mostrou lá no Antigo Testamento que ele fez isso com Sara e Ana, e como ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ele pode fazer isso na sua vida também. Você crê? Se você conhecer alguma mulher que precisa receber essa palavra hoje, encaminha para ela essa live, convida ela. Você tenho certeza que você vai abençoar ela com uma palavra poderosa. Bom, em relação a essa questão, né, eu até coloquei aqui, se você está nessa mesma situação que Sara e Ana, então você precisa crer. Você precisa crer para que já é o começo para que o seu milagre aconteça. Lembrando bem que o Senhor faz da maneira que Ele sabe que vai ser melhor para você. Mas e você? E você que já recebeu essa bênção da parte do Senhor? E você que não ouve mais o seu nome, você ouve assim: ô mãe, mãe, mãe. Quantas vezes você ouve mãe por dia? Vamos fazer uma competição? Quem ouve mais mãe por dia? Olha, eu acho que sou eu. A gente sempre acha, né, que na sua casa as coisas são diferentes. Mas eu quero dizer pra você que você acha que aí? Aqui também é assim. Mãe, mãe, mãe o tempo todo. Eu vejo que às vezes Samuel tá na televisão, tá assistindo alguma coisa, o que ele gosta, ou seja, teoricamente ele estaria com a atenção toda voltada para aquilo, mas do nada ele solta um mãe, mãe. Então, é realmente assim, eu acho que é uma palavra que eu fico pensando, né? Eu devo ter falado muito mãe para eu escutar tanta mãe assim. E com certeza eu falei, né? Depois eu vou confirmar com a minha mãe quantas mães eu falei e quantas mães eu ainda falo até hoje. Mas a gente escuta isso e olha, percebe, todos os dias você é relembrado, você é reforçada em relação ao que você é ou aquilo que Deus te fez ser. Que bênção poder ser mãe. Realmente, mais uma vez, a gente tem que pensar que isso é um privilégio. E eu gostaria de falar com você que, como a palavra mãe, o que carrega a palavra mãe? Vamos pensar juntas. O que carrega? Eu anotei aqui que a palavra mãe, ela carrega doçura. Ela pode trazer segurança. Eu acho que os nossos filhos liberam assim, mãe, porque como esse exemplo que eu dei do Samuel sentado no sofá, tá ali, de repente ele fala, mãe, aquilo traz uma segurança de que eu tô ali perto. Acalento, respeito, mãe precisa significar respeito para o seu filho, alívio, enfim, mãe, algo que forma e dá força a um pequeno ser. Essa é você e essa sou eu. Amém? Você precisa crer nisso. Você é muito especial. Você é mãe. Você tem com você algo tão poderoso, que somente um Deus tão maravilhoso poderia fazer você se tornar. Existem mães que não são nascidas naturalmente nesse sentido, que deram à luz, que geraram um filho. Mas existem mães que exercem esse papel importante através de uma adoção, de uma criação, porque tinha uma criança que não tinha uma mãe que não tinha condição de criá-lo, e você deve conhecer alguém que pegou uma criança para criar. Não importa. Não importa a maneira pela qual você se tornou mãe. Você significa tudo isso. Respeito, acalento, tranquilidade. Você dá força. Você fortalece
esse seu filho. E quando você reafirma isso dentro de você, é como se nós ganhássemos uma nova força para continuar nesse ministério que é tão abençoado e que Deus nos concedeu. Amém? E aí eu queria refletir com você como você tem exercido esse seu ministério. Como você tem exercido esse seu ministério? Como, para quem você tem criado os seus filhos? Baseado em que você tem criado os seus filhos? Nós estamos aí nas outras lives, né, numa sequência de assuntos onde a gente está aprendendo sobre, já aprendemos sobre o nosso amigo Espírito Santo, já aprendemos como ensinar através da palavra, aprendemos sobre usar a palavra de Deus na criação dos nossos filhos. É isso que nós temos explorado aqui como grupo, né? E hoje eu quero te fazer pensar para quem você tem criado os seus filhos. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos trazer as direções. O Senhor é muito claro em trazer as direções. Então, à medida que nós refletimos, que nós fomos abençoadas, e nós somos abençoadas porque recebemos esse presente de Deus, vale pensar como e para quem você tem criado os seus filhos. Foi o Senhor que te deu essa bênção. E para quem você tem criado os seus filhos? Vamos pensar juntos a respeito desse assunto? Eu anotei aqui que são tantos enfrentamentos, tantos nascimentos, tantas descobertas. Eu coloquei até os renascimentos. Eu, como mãe, vivi uma experiência dessa sobre renascimento, né? Que a medicina fala, usa esse termo, aonde é quando você perde um bebê e você, em seguida, você renasce como mãe, à medida que você dá à luz a um outro filho. E esse nascimento, esse renascimento que o Senhor faz através das nossas vidas, porque quando nós encontramos Jesus, nós nascemos de novo, nós vivemos para o Senhor, e mãe é um instrumento de Deus, ou seja, tá tudo junto, tudo misturado. Quando nós vivemos essa bênção da parte de Deus, vale a gente pensar que a gente tem que remeter a Deus. Se foi o Senhor que te abençoou, que foi o Senhor que te concedeu a bênção de ser pai, de ser mãe, a quem você vai recorrer na criação dos seus filhos? Cabe a gente falar um pouquinho a respeito de como até nasceu esse projeto. Mães que Oram é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus à medida que existiu uma mãe pensando assim: e agora? Como farei após a maternidade? O que farei após a maternidade? Como trabalharei para o Senhor à medida que já tenho essa consciência que o Senhor é meu Deus, que o Senhor é meu Salvador? Como eu trabalharei para Ele mesmo diante dessa nova tarefa que o Senhor me concedeu? E aí, eis que surgiu Mães que Oram. De uma maneira muito simples, eu estou contando aqui, mas surgiu da vontade de continuar trabalhando para o Senhor e também da vontade de querer discernir aquilo que o Senhor queria para mim como mãe após o nascimento dos meus filhos. Como eu não sabia nada sobre criação de filhos, nada mesmo. Eu só sabia que eu ia ter que alimentar, que eu ia ter que fazer crescer, que eu ia amamentar, que eu ia dar boa educação. Mas o Senhor, através da sua bondade e da sua misericórdia, diz para mim assim: não, você tem que fazer mais do que isso. Você tem também que criar os seus filhos para mim. Ou seja, direcionar os seus filhos dentro da palavra. Abençoar os seus filhos através da palavra de Deus. Ensinar a eles que eu sou o teu Deus e
e eu serei o Deus dele. Ou seja, a direção da parte de Deus fez com que nascesse um projeto para que hoje nós pudéssemos estar abençoando você também. Ou seja, o projeto Mães que Oram, ele vem como um presente que o Senhor nos concedeu. Olha que bênção, ele me deu um presente e em seguida ele me capacitou. Deus é assim, ele fez isso por mim e ele pode fazer isso por você. Deus é um Deus tão maravilhoso que quando ele vê os seus filhos clamando por algo que vai edificar, que vai trazer bênção para a vida deles, ele é assim como você, como mãe, que não aguenta e ajuda o teu filho. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa força, é nele que nós buscamos o nosso socorro. Nós buscamos nosso socorro como mãe, nós buscamos nosso socorro como pessoa. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse projeto, ele nasceu, mas ele precisava de direção. Ele precisava de algo que somente o nosso Deus pode dar. Por isso, nós buscamos a direção em Deus. A direção em Deus para tocar o projeto e que tem tudo a ver com a criação dos nossos filhos. Nós precisamos ser mães, mães que oram, mães que buscam a direção de Deus através da palavra de Deus. Nós precisamos disso à medida que nós entendemos que se foi Deus que nos deu esse presente, é Deus que vai nos capacitar para lidar com esse presente. Você crê nisso? Nós buscamos Deus para essa direção baseado no que está escrito. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. A palavra de Deus diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha que bênção isso. Saber que ao alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus, direcionar, nós falamos sobre isso na semana anterior, nós falamos sobre você ser o exemplo dentro da sua casa, você se alimentar da palavra de Deus, e à medida que você se alimenta, você também se capacita para poder orientar os seus filhos. E a Bíblia é clara em dizer que à medida que você instrui os seus filhos, instrui as crianças, você garante a ele que ele vai passar os anos e ele não se desviará. Sabe por quê? Porque Deus, quando você meditar na palavra de Deus, você vai perceber isso. Deus é um Deus de princípio. E princípio é algo que dura. Princípio não é algo que se perde. Princípio é algo que dura. Então, um princípio bem firmado, um princípio bem instruído, a própria Bíblia garante que você vai conseguir esse resultado com o passar dos anos. E aí a gente entende que esse passar dos anos é os seus filhos tendo 20, 30, 40, 50. Eu creio que quero chegar nessa bênção, que orgulho para uma mãe é você chegar nos seus 70, sei lá, 50, 60 anos, né? E olhar para trás e ver que os seus filhos deram certo. Isso é o que toda mãe deseja, que todo pai deseja. Então, por isso é que nós temos que buscar essa direção no Senhor. A importância de nós instruirmos, consagrarmos nossos filhos ao Senhor, garante a eles um futuro de bênção. Consagrar os nossos filhos ao Senhor. Levar os nossos filhos ao Ana, mãe de Samuel. Levar o nosso presente ao templo e dizer assim: Senhor, olha aqui o presente que você me deu. Tá aqui. Eu consagro ele a ti. Eu digo ao Senhor que cuidarei dele para o Senhor e levarei ele nos seus caminhos. Essa é a nossa função. Essa é a minha função. Essa é a sua função como pai, mãe, em especial pelo dia de amanhã, e os responsáveis. Nós precisamos fazer isso pelos nossos filhos. Você acha que
Talvez você possa pensar, mas se eu colocar ele na aula X, Y, se eu colocar meu filho na melhor escola que tem de Campinas, de região, se eu colocar, enfim, isso garante o futuro do seu filho? Eu creio que a palavra diz que o seu futuro está garantido à medida que você entrega os seus filhos, consagra eles ao Senhor. Aí, todas as demais coisas também farão muito mais sentido. Então, que você reafirme isso dentro do seu coração. Duas coisas. A primeira é de que você é especial e foi escolhida por Deus para ser mãe. Segundo, você tem um compromisso com o Senhor, que é de criar esses filhos, de consagrar esses filhos para o nosso Deus. Amém? Nós criamos os nossos filhos para o Senhor e não para o mundo. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Falar assim, eu tô preparando meu filho, tem que criar para esse mundão, né? Porque esse mundão é perigoso. Nossa, é tanto desafio, é tanta coisa que eles vão ter que enfrentar. Esse mundo realmente é muito perigoso. Então eu tô criando meu filho para ele saber se virar. Tô criando meu filho para o mundo. Eu queria pensar com você que Deus nos deu esse presente não para que nós criássemos nossos filhos para o mundo, com os padrões do mundo, com as verdades do mundo, mas que à medida que Ele nos deu esse presente, é vontade do Senhor que nós criamos os nossos filhos para o Senhor, com valores, com princípios que são do Senhor. Amém? Criar para o mundo pode até ser uma maneira só de falar, mas é importante, como a gente sabe, que da nossa boca saem decretos, saem bênçãos, principalmente nós como mães, nós temos que decretar coisas em relação aos nossos filhos que vão de acordo com a vontade de Deus. Então, eu te convido a partir de hoje, quando alguém perguntar, tá criando seu filho para o mundo? Não, eu tô criando meu filho para Deus. Porque ao criar meu filho para Deus, eu sei que ele vai estar preparado para enfrentar qualquer coisa neste mundo. Mesmo porque, vamos pensar comigo, quem imaginaria que nós passaríamos por essa situação de hoje? Ou seja, quem criou o filho para o mundo lá atrás não conseguiu prever isso. Mas quem criou o filho lá atrás para o Senhor proveu na vida do filho algo que ele está usando agora. Ou seja, essa capacidade de lidar com essa situação não era prevista. Não era prevista nem por mim, nem por você. Só um exemplo para dizer assim, é muito melhor que nós, como nós não sabemos do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, é muito melhor que você crie os seus filhos para o Senhor. Porque o Senhor, sim, o Senhor não muda, o Senhor não vai ter oscilações. O Senhor, mais uma vez eu reforço com você, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. Ou seja, é muito mais garantido criarmos os nossos filhos para Deus do que para o mundo. Amém? Então não esqueça disso. Você cria seu filho para quem? Para Deus, assim como eu. Sem Deus e o Espírito Santo é muito difícil. Esse é um outro ponto que eu queria falar com você hoje. Criar os filhos sem a presença de Deus e a sabedoria do Espírito Santo, eu diria que é quase impossível. Realmente é muito mais trabalhoso do que realmente é. Quando você coloca Deus, quando você envolve o Senhor na criação dos seus filhos, não é que facilita a criação, porque mãe é sinônimo de trabalho. Mãe é sinônimo daquela que eu digo que é um trabalho de formiguinha. E todos os dias ela precisa repetir, ela precisa reforçar, ela precisa trabalhar em função da vida do seu filho. Mas o que eu quero dizer para você
que se você tiver a presença de Deus, com certeza esse trabalho ele fica minimizado. Efetivamente o trabalho você vai ter, mas e a sua sensação, a sua capacitação de você olhar para trás e falar assim, consegui, e você não está acabada. Você precisa se capacitar através do Senhor e da presença do Espírito Santo. Sim, você fica cansada, afinal, ainda mais em tempos como esse que nós estamos vivendo, nós ficamos o dia todo, as atividades giram em torno de nós, mães, de uma maneira mais efetiva, as mães acabam ficando mais, né, com os filhos. Nesse tempo como hoje, nós temos que ter criatividade, nós conversamos sobre isso semana passada, que Deus deu esse dom também para as mulheres, né, de criar, de reinventar, e a atividade aqui, a atividade ali, isso gera um cansaço. Porém, você saber e você contar com a presença do Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver todas essas tarefas de uma maneira muito melhor. Quando você conta com a presença do Espírito Santo, existe algo que te respalda. Você tem essa sensação de não estar só, porque na verdade você não está. Você está juntamente com o Senhor. Você está buscando a sabedoria no Senhor. E o Senhor está te capacitando para que você consiga realizar as suas tarefas. Ou seja, contar com a presença do Espírito Santo é algo muito poderoso. Por isso que lá atrás nós conversamos sobre ele. E olha como o Espírito Santo ele é tão importante, mas tão importante, que nós aprendemos que nós precisamos falar isso para os nossos filhos, principalmente os nossos filhos pequenos, que são as nossas esponjinhas, lembra? Eles têm condição de aprender tudo. Então, você pode dizer que mesmo estando cansada, mas filho, mamãe está cansada, mamãe precisa descansar, mas graças a Deus, o Senhor me capacitou. O Senhor que me ajudou. Ufa, filho, conseguimos, graças a Deus, que o Senhor nos ajudou. Ou seja, aquela ideia de que você está remetendo sempre ao Senhor, a sua força, a sua disposição, você colocar sempre Deus no meio das coisas que você faz. Isso faz parte de uma mãe que ora. Isso faz parte de uma mãe como eu e como você, que cria os filhos para o Senhor. Uma mãe que busca no Senhor a capacidade para criar os nossos filhos. Amém? As crianças hoje, elas são totalmente diferentes de 20, 30 anos atrás. O mundo é outro, a vida é outra, mas o Senhor é o mesmo. Criança de 20, 30 anos atrás, eu tô um pouquinho mais, né? Vamos dizer, 30, 40 anos atrás, é totalmente diferente. Você mesmo deve olhar para o seu filho e pensar assim, meu Deus, eu não era tão esperta quanto ele. Eu não era tão rápida quanto ele. Pelo menos é o que a gente vê, até mesmo de crianças de 10 anos atrás, a gente já vê a diferença. A impressão que dá é que as crianças vão nascendo de uma maneira totalmente diferente, cada vez mais rápida, mais esperta, mais cheia de estímulo. Como é que nós, que nascemos aí, vou chutar, hein? 30, 40, 50, 60, e lá vai carqueirada atrás. Como que nós podemos acompanhar a energia dessas crianças? É só através da capacitação do Espírito. Lá em Hebreus 13:8 vai falar a respeito disso que eu tenho reforçado com vocês durante essa live. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo que nos ajuda, o mesmo que nos concede sabedoria a todos aqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos concede sabedoria, o Deus que nos ajuda nas tarefas diárias, nos desafios, como mãe, já que foi Ele que nos fez mãe, é Ele que tem condição de capacitar para tal. Você não pode esquecer disso, você tem que recorrer ao Senhor.
Nem se for para você fazer aquela oração assim: Deus, o Senhor me colocou nessa, então por favor, me ajuda, me ajuda, né? Tem esse papo com Deus de acordo com a sua dificuldade, de acordo com o seu desafio. Precisamos do Senhor. Você, como mãe, não pode viver sem Ele. Uma sabedoria, discernimento que vai nos guiar através do Espírito Santo. Lembre-se, você, como mulher e mãe, é o pilar de Deus na sua casa. É o pilar do Espírito Santo. Quando você está bem, a sua casa anda muito melhor. Quando você está bem, os seus filhos andam muito melhor. A impressão que dá é que a mãe dá conta dessa atmosfera da casa. Você precisa estar guiada pelo Espírito. A gente tem falado isso. O quanto é importante. Tem tudo a ver com aquela questão do exemplo. Se você se enche, teu filho também vai se agradar de ver uma mãe cheia do Espírito Santo. E vai ser um efeito cascata. Você vai ser capacitada, você vai ter criatividade, você vai ter discernimento diante das situações. É com você, mãe. É com você. Eu desejo a vocês e oro, vamos orar por isso, para que neste Dia das Mães, você lembre-se que Deus conta com você. Ele não te fez mãe à toa. Ele queria, através da sua vida, e Ele quer, que você crie filhos para Ele. Então, nesse Dia das Mães, que você reflita sobre o privilégio de ser mãe. E que você queira, cada vez mais, se aperfeiçoar, capacitar para exercer esse ministério dado por Deus. Amém? Que você saia daqui convicta de que você vive um privilégio. E que é um privilégio que nem todos têm acesso a esse privilégio. É algo que Deus escolheu para você, para a sua vida. Então, que você, por favor, ore comigo nesse dia, pedindo capacitação do Espírito, pedindo ao Senhor que seja o seu guia mais do que nunca e que você seja uma mãe que ora. Uma mãe que ora sustenta a sua casa e livra a sua casa de muitos males. Você crê nisso? A bênção de Deus que está sobre os seus filhos tem tudo a ver com as suas atitudes. A bênção de Deus, na autoridade que Deus te dá como mãe, você pode declarar bênçãos e bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Deus deu autoridade para as mães. Deus deu, é do agrado de Deus. E é mais do agrado de Deus que você crie os seus filhos para Ele. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te engrandecemos, Pai. Pedimos ao Senhor nessa manhã, mais uma vez, que o Senhor nos capacite nesse ministério de mães. Que o Dia das Mães para nós, Pai, não seja somente uma data meramente comercial, mas que seja aí um marco de nós lembrarmos o privilégio de ser. O privilégio de ser amável, o privilégio de ser firme, o privilégio de ser abençoada pelo Senhor, o privilégio, Pai, de exercer esse ministério. Clamamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude, nos capacite neste desafio que o Senhor nos colocou. Nós te louvamos, te engrandecemos e te damos graças. Te agradecemos pelo privilégio de ser. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, mulheres. Obrigada por todas vocês que estiveram aí online com a gente. Obrigado mesmo, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde nessa semana e que você possa dividir essa palavra com alguém. Compartilha esse link, encaminha para alguém essa palavra, ela vai ficar disponível aí no Instagram, no Facebook já fica gravada. A partir de segunda-feira você pode acessar lá no YouTube também. Ou seja, vamos semear na vida das mães o privilégio de ser, ok? Beijo no coração, você é uma mãe que ora,
Deus abençoe você.